E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai tratar alguns problemas de otimização que basicamente são problemas em que, dado uma função f, a gente quer encontrar o ponto de máximo e o ponto de mínimo dessa função. Às vezes só o ponto de máximo, às vezes só o ponto de mínimo. Bom, se a gente tem o gráfico de uma função e o gráfico da nossa função tem uma cara assim, opa, tem uma cara mais ou menos assim, fica fácil tentar determinar qual é o ponto de máximo e ponto de mínimo, porque justamente a gente está olhando para o gráfico, né? Então aqui a gente tem o ponto de máximo e aqui a gente tem o ponto de mínimo. Isso é fácil, né? A gente olha para o gráfico e visualmente a gente consegue perceber quais são os pontos de máximo e mínimo. O problema é que a gente viu que para algumas funções que são muito complexas, o esboço do gráfico pode demorar muito. É possível, mas pode demorar muito para fazer. Então a gente precisa encontrar estratégias para tentar calcular os nossos pontos de máximo e mínimo de função sem precisar fazer o gráfico, caso isso seja mais rápido. Né? Para funções simples, fazer o gráfico é fácil. Para funções complexas, a gente vai ter mais problema, então às vezes não vale a pena fazer o gráfico se é só isso que a gente quer. Então a nossa estratégia vai ser dividida em 3 etapas. Né? A primeira etapa é encontrar os pontos críticos e o valor crítico da função, né? Encontrar os pontos críticos de f. Os pontos críticos serão justamente quando a nossa derivada vai dar zero, né? Que significa que a taxa de inclinação é zero. Então, às vezes, a gente tem bons candidatos para máximo e mínimo nessa região. Muitas vezes o pessoal para aqui. E existem mais 2 etapas importantes. A primeira das etapas, além de encontrar os pontos críticos, a primeira dessas 2 adicionais é avaliar as extremidades, né? Avaliar as pontas da função. E a terceira das estratégias, dos pontos importantes, é avaliar as descontinuidades. Porque ela pode ter um comportamento estranho nessas descontinuidades, né? Então, essas são as três etapas importantes para a gente poder encontrar os pontos de máximo e mínimo. Eu vou fazer um exemplo, o exemplo é o seguinte. A gente tem uma reta, pode ser um fio, um novelo, qualquer coisa, de tamanho 1. Então, 1 metro, 1 centímetro, o que você quiser. E eu vou cortar essa reta em algum lugar. Então, o que eu sei? Que daqui até aqui tem um tamanho x, e se ela inteira tem comprimento 1, o que sobrou é 1 menos x. E eu quero, com essas 2 partes, fazer 2 quadrados. 2 quadrados, mas não quaisquer 2 quadrados. 2 quadrados cuja a soma da área dos dois seja a máxima possível. Ok? E aí a pergunta é aonde tem que cortar. Né? Então, vamos lá. O primeiro quadrado que eu vou fazer, ele vai ter lado x sobre 4. E o segundo quadrado que eu vou fazer vai ter lado 1 menos x sobre 4. Justamente porque eu tenho que dobrar essa fita em 4 pedaços, né? E a área total desse quadrado vai ser x sobre 4 ao quadrado mais 1 menos x sobre 4 ao quadrado. Essa é a nossa área. Então, vamos partir para o nosso primeiro ponto, né?
que é encontrar os pontos críticos. Para encontrar os pontos críticos, a gente precisa calcular a nossa derivada, né? A nossa derivada da função da área vai ser o quê? Vai ser x sobre 8, né? Menos, né? Derivada aqui vai dar menos 1, menos 1 menos x sobre 8. Ok? Ou seja, aqui a gente quer olhar a condição, a nossa condição de ponto crítico é quanto a nossa derivada dá zero. Para a nossa derivada dar zero, a consequência é que x tem que ser igual a 1 menos x. Portanto, 2x é igual a 1 e x é igual a meio. Ok? E agora eu quero olhar o valor crítico nesse valor. Então eu vou querer calcular o nosso A de meio. Isso dá... isso aqui dá 1 sobre 16, né? Vezes 1 sobre 4. Isso aqui vai dar 1 sobre 64, menos 1 sobre 64, não, mais 1 sobre 64 dá 1 sobre 32. Né? Essa é a nossa área. Segundo passo. A nossa função de área está definida entre os pontos 0, porque ela é 0 não incluso, né? Porque eu tenho que fazer 2 quadrados, x e 1, que é o tamanho máximo da nossa fita. Então, eu vou querer calcular o valor de A nessas extremidades. 0 mais e em 1 menos. Quanto que dá o A em 0 mais? Aqui vai zerar esse fator. E aqui a gente vai ter 1 quarto ao quadrado, que é 1 sobre 16. Ok? E em 1 menos vai zerar esse fator. E aqui a gente... vai zerar esse fator. E aqui a gente vai ter também o fator de 1 sobre 16. E perceba que esses pontos, né, eles são maiores do que o valor, esses valores são maiores do que esse valor. Portanto, quando a gente calculou o ponto crítico, a terceira parte a gente não precisa fazer, justamente porque essa função não tem descontinuidade, né? Ela é contínua em todo o domínio. Nosso domínio é de 0 a 1, ela é contínua em toda essa região, então a terceira parte não existe, né? Porque não tem descontinuidade. Então, se a gente for fazer o gráfico da área, em função do nosso comprimento, o que esse gráfico vai dar? Bola aberta em 0, né? Porque a gente tem que ter dois quadrados, então não pode ter de lado 0, mas pode ser suficientemente próximo. E essa bola aberta vai ser o ponto 0, né? E altura 1 sobre 16. Em 1, bola aberta de novo, também 1 sobre 16. E um ponto de mínimo no tamanho 1/2, tá? Na altura 1/2, que ele vai dar 1 sobre 32. Perceba que encontrar os pontos críticos não é suficiente. Os pontos críticos são candidatos, mas não são apenas candidatos. Eles não são necessariamente os pontos que a gente tem interesse. No nosso caso, resolver apenas a primeira parte nos levaria ao erro. Nos daria a extremidade oposta. Queríamos os pontos de máximo, encontramos o ponto de mínimo. Então, lembrar, a moral da história é, essa passagem não é suficiente. A gente precisa fazer a segunda passagem para verificar as extremidades dentro do domínio, que no nosso caso é a nossa resposta, né? A gente vai ter basicamente um quadrado muito, muito pequeno de área praticamente zero e um outro quadrado praticamente com a área integral do nosso fio.
né, nossa corda, e lembrar que quando a nossa função tem descontinuidade, o comportamento da função nos limites dessa descontinuidade pode ser estranho. Então a gente precisa olhar também nos limites dessa descontinuidade, se houver. Bom, por isso hoje era só uma introdução. Por hoje é isso, por hoje é só. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.